pessoal, então, agora gravando, explicar para vocês aí como é que vai acontecer a nossa avaliação. Eu conversei com o professor Hélio, ele falou que deu só uma lista para vocês, ainda valendo pouco, então, já que ele ia sair, ele falou, ó, não vou lançar essas notas, não vou corrigir, fica aí a critério do professor que for assumir a disciplina. Como a gente está com o tempo muito contado, mas eu também não posso dar uma avaliação que o valor passe de 30% por regulamento, vamos fazer 4 atividades valendo 25% cada uma. Mas não se preocupem, tá? Que são as mesmas atividades que eu vou dar para o técnico. Então, eu acho que para vocês, apesar de o tempo estar mais corrido, a gente não vai ter grandes problemas. Vai ser um exercício de flexão simples, que já vai cobrar aquela parte de características geométricas da seção transversal. Não vai valer 15, tá? Provavelmente esse exercício aqui vai valer 25, porque são um total de 100 aí de vocês. Beleza. 1/4 esse exercício aqui. Eu vou passar ele para vocês certinho. Esse aqui, letra A mais 25 e letra B mais 25. Esforços solicitantes nós não vamos trabalhar, tá? Ele envolve um conhecimento de função, de física do ensino médio, né? Eu acho que vocês têm pelo menos melhor do que o pessoal do técnico, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar isso aqui assíncrono, mas não vou deixar de cobrar porque é importante. E aí, qualquer dúvida, vocês vão me perguntar. Então, vocês vão fazer a letra A, 25%, letra B, mais 25%, e mais esse aqui, 25%. E aí eu vou dar o quê? Um trapézio para vocês acharem momento de inércia vertical e horizontal, tá? E talvez mais um outro exercício de momento estático nessa lista de trapézio, valendo os outros 25%, tá? Então, eu acho que para um semestre, né, de uma matéria que nem resistência dos materiais, tá bem tranquilo, tá? Quando eu fiz resistência dos materiais na minha faculdade, nossa, eu queria chorar, né? Para vocês vai ser bem tranquilo. Vocês podem vir tirar dúvida comigo, vocês podem conversar entre vocês, não é prova, né? É atividade, mas também é o que dá para a gente fazer no remoto. E é o que dá para a gente fazer no remoto, nesse pequeníssimo tempo que a gente ficou para a gente discutir, né? Hoje mesmo eu já vou dar correndo que nem doido, como foi com o momento de inércia, como foi com o momento estático, centroide, vou dar hoje cisalhamento e flexão numa aula só. Claro que passando um certo horário vocês podem sair, né? Eu também estou cansado, que eu acabei de dar aula para o técnico, também gostaria de sair, mas eu não posso, para sobrar de modo que sobre só flexão composta para a aula que vem, tá? Porque senão vai ficar, assim, muito no limite, muito pouco tempo para vocês fazerem a atividade. Então, o que vocês vão ter? As 2 aulas que a gente já teve, se eu não me engano, foram 2, né? Da parte de sessões características geométricas da seção transversal. Vocês reassistam a essas aulas, mas eu acho que vocês não vão ter grandes problemas de momento de inércia, momento estático. Esforço solicitante eu vou ter que dar de maneira assíncrona, não vai caber, mas eu tenho a aula pronta, eu mando o link para vocês, tá? E hoje vamos ver cisalhamento e flexão simples, e a semana que vem flexão composta, tentando dar um máximo de tempo aí para vocês fazerem o exercício. Então, hoje vocês já vão receber, vocês já têm condições de fazer a lista que eu não mostrei, que seria uma que cai só momento de inércia e momento estático, tá? Listinhas aí, uma matéria de faculdade bem curtas, tá? O pessoal do técnico reclama que o exercício é longo e tal, mas, pô, vocês já estão no ensino superior. Mas vai ser tranquilo, vai ter que ser tranquilo, não vai ter outro jeito. Gostaria de cobrar um pouco mais pro bem de vocês, mas não vai ter jeito, né? Infelizmente, vocês podem ficar felizes agora, né? Mas isso aí pode vir cobrar de vocês no futuro, né? No futuro vocês podem precisar disso daí. Se fosse uma engenharia mecânica, com certeza vocês vão ter problema no futuro. Como vocês são elétrica, pode ser que vocês escapem ilesos aí de ter tido tão pouco tempo de aula nessa disciplina, mas é o que dá para a gente fazer. Então, esse aqui, vocês já vão sair da aula de hoje com conhecimento total para fazer ele. Vão surgir dúvidas? Claro, vocês vão me perguntando, tal, a gente vai resolvendo junto, tá? Porque assim, eu não vou poder introduzir o que é esforço solicitante, não vai dar tempo, senão não termino a parte que interessa. Mas vocês assistirem a aula de esforço solicitante, vocês vão ler esses gráficos com facilidade, assim, com uma facilidade imensa, tá? Ler. Fazer, talvez nem tanto, mas vocês vão conseguir sim, porque isso aqui é um gráfico de função. Esse negócio aqui em negrito é o eixo X. O valor da força é como se fosse o valor de Y. O valor da força do momento é o valor de Y. Então isso é uma reta decrescente, isso é uma reta
constante. Isso aqui é uma parábola, né? Isso aqui é uma reta decrescente. Na verdade, ela é crescente. A parábola, que é quando ela fica andando para baixo, normalmente o fletor inverte. Mas, enfim, vocês vão receber essa aula assíncrona. Com a aula de hoje, com as 2 das semanas anteriores, e com a aula assíncrona, vocês fazem esse exercício numa boa. Com a aula assíncrona, vocês vão ter condições de fazer a letra A aqui também. A letra B, vocês vão ter que esperar a aula da semana que vem, ou pelo menos eu aconselho que esperem a aula da semana que vem, porque aqui já vai ser flexão composta. Apesar da barra estar mais simples, a flexão é composta. O que é essa barra? O que são esses vínculos? Não sei se o Hélio passou para vocês, eu imagino que sim, tá? Mas eu já vou mandar uma aula que já tenha tudo isso, que já tenha vinculação, que já explique o que é a barra e que já explique aí o que é um esforço solicitante, tá? Então vai faltar só a letra B, que eu aconselho vocês esperarem a aula que vem para começar a fazer. E tem uma atividade que vai ser só de seções geométricas das barras, valendo mais 25. Então, letra A, 25%, letra B, 25%, esse exercício, 25%, e o que eu não mostrei, mas que provavelmente vai ser esse aqui, ó. Provavelmente vai ser esse aqui. Ainda estou pensando, mas provavelmente vai ser isso aqui. Sim, estou perdendo um tempo com isso, assim a gente já fica com todos os recados dados, ó. Aqui tá, eu vou mudar o número, para vocês terem que pensar um pouquinho também, né? Pelo menos em uma parte aí, né? Com o tempo que a gente tem, o que vai dar para fazer, valendo aí mais 25%. Esse aqui você vai achar momento de inércia em x, coordenado centroide desse trapézio, momento de inércia em x, momento de inércia em y, e aí fazer um exercício também de momento estático, tá? E acabou, tá? Vai ser, claro, eu vou distribuir a nota aí mais ou menos desse jeito, provavelmente valendo 70% esse aqui e mais 30% esse aqui, dos 25%, tá? E aí a gente acabou. É o que vai dar para a gente fazer, tá bom? Nesse pouco tempo, tá? Só dando recado, isso aqui não tem nada a ver. Só dando recado aí para vocês, tá bom? André, Oi, pode falar. então aquela lista do Hélio que eu tinha passado é desconsiderada. Ele falou para mim isso hoje. Não sei se vocês fizeram, eu também não tenho gabarito para corrigir ela, eu acho que vai ter que ser. Ela tá lá no Cigar, vocês anexaram lá no Cigar, E a gente já tinha feito já? e ele não corrigiu. Não, até o momento não, porque não sei Não, se não é até o momento, ele não vai corrigir, ele já não falou vai isso não, para mim né? hoje à tarde. Não. Eu posso dar uma olhada, ver quem entregou lá, dar uma olhada por cima, vamos dizer assim, se errar coisas das minhas, eu atribuo uma notinha maior. Pronto. Vocês não terem um trabalho perdido. Porque também posso pedir para ele me mandar o gabarito e eu mesmo olhar, né? Mas eu não sei se isso aí não complica. Vou pensar certinho, mas só para passar, para dar um retorno aí para vocês, porque, né, o tempo está acabando. E eu também não quero lascar com a vida de vocês. Quero dar tempo aí para vocês fazerem, tá bom, pessoal? Recados dados, vamos começar aí. Flexão, não. Dar uma aula seguida da outra é complicado. Tem nem tempo de tomar um cafezinho entre uma e outra, é duro, mas vamos lá. Vamos fazer hoje tensão de cisalhamento e flexão simples. Dados os recados, tá? Com essa lista do L eu vou ter que pensar o que eu vou fazer. Se eu conseguir o gabarito com ele, em vez de dar essa de características geométricas da barra, eu corrijo a dele. Mas se eu não conseguir, vou ter que desconsiderar, tá? Então vai ter que ser assim. Não sei, vocês vão ficar sabendo isso ainda durante essa semana. Peço desculpas para vocês terem feito assim, um trabalho perdido, né? Mas quando a gente substitui o professor no meio é mais complicado. Eu não vou nem parar de gravar, mas eu vou lá pegar um cafezinho para mim, porque senão vou atropelar tudo, não vou falar nada com nada. Qualquer coisa depois você sai mais cedo, vai estar gravado, tá? Já é 9h20, eu sei, eu também estou cansado, mas eu preciso tomar esse cafezinho para falar coisas que têm sentido, tá bom? Me dá aí, 5 minutos a gente já começa, nem isso, 3 minutos a gente já começa, tá bom? Dados os recados, a gente espera aí 3 minutos, não vou nem editar o vídeo, vai assim mesmo pro YouTube.
Bom, não deixar vocês esperando muito tempo também não, né? É uma hora péssima para tomar um café 9h20 da noite, mas se não fosse isso não ia funcionar. Então, pessoal, como eu falei, vou tentar não desconsiderar essa atividade do Hélio, para vocês não terem trabalho à toa, mas não garanto que isso vai ser possível, tá? Peço desculpas aí para vocês, eu selecionei a mesma coisa que eu dei para o técnico, e olha que no semestre inteiro vocês vão ter basicamente só as atividades do último bimestre deles, vocês podem vir perguntar para mim, só vai ter uma que eu vou mudar os números para vocês pensarem um pouquinho mais, o resto vai ser um número igual eu mostrei aqui, mas eu aconselho que façam, né? Porque vocês vão precisar disso daí depois, tá? E aí a gente vai ter que avaliar assim mesmo, questão de lista de exercício, não vamos poder dar prova, né? Estamos no remoto, período de sessão, não tem jeito, tá? Mas fazendo isso, eu garanto que vocês vão ter aí pelo menos o contato com o mínimo necessário aí nessa disciplina. Então, recados dados, né? Vamos começar hoje, a gente já viu o momento de inércia, centroide, momento de inércia e momento estático. Tem um exercício aqui de trapézio que eu não fiz, mas eu posso mandar a aula na qual eu resolvi ela tá lá no meu canal do YouTube, eu mando para vocês também, tá? Pra vocês terem um parâmetro aí para fazer, porque eu vou pedir um de trapézio, porque trapézio é legal porque ele tem deslocamento, é uma composição de figuras que tem deslocamento nos dois eixos. A viga T, que a gente fez na aula passada, só tem deslocamento em um dos eixos, então não é tão ilustrativo para vocês entenderem o conceito, então posso mandar isso aqui, eu resolvi nesse trapézio, que eu já mandei o escrito, mas posso mandar a explicação também, e vou mandar de esforços solicitantes, que a gente não vai ter tempo de ver síncrono, então vai ter que ficar aí assíncrono. Desse modo, a gente terminou em momento estático a aula passada, e hoje a gente começa tensão de cisalhamento usando Q e X. Por que eu dei esse título para essa aula quando eu dei essa aula no técnico? Porque eu vi lá na programação da disciplina tensão de cisalhamento. Falei, tensão de cisalhamento é só quando a força é paralela, divide pela área e acabou. Eu vou mostrar isso aqui também. Não sei se o Hélio teve tempo de mostrar, imagino que não, eu vou mostrar isso também. Mas eu comecei a ver umas aulas no YouTube, de uma parte que não tinha na minha apostila, né? Inclusive, isso aqui não é dezembro de 2021, porque isso aqui foi a data que eu dei essa aula para o técnico. Não achei na minha apostila, e o pessoal tinha uma fórmula para calcular a tensão de cisalhamento que não era simplesmente força sobre área. Como eu estava acostumado, como eu já tinha visto alguns exercícios, dei uma fuçada melhor na minha apostila e vi essa fórmula também. Uma fórmula de tensão de cisalhamento que envolve Q e X, tá? Cuidado só, pessoal, que a gente vai parar de chamar o momento de inércia horizontal de IX, tá? A partir da aula de hoje, a gente vai chamar ele de IZ. Nós vamos ter dois eixos. O Y vai continuar sendo Y, e esse aqui, poderíamos chamar de X', mas nós vamos chamar ele de Z. Vocês não vão ter problema com isso, porque vocês já viram geometria analítica, cálculo 2 e 3, que envolve integral de Riemann com mais de uma variável, teorema de Fubini, aquelas coiseiras lá que é tudo em 3D. Vocês não vão ter grandes problemas com isso daí, né? Enfim, não sei em qual cálculo que veio isso, eu vi no cálculo 3. Mas no cálculo 2, você já, pelo menos como era lá no UFSCar, você já via funções de duas variáveis, então já tinha derivada parcial, já tinha as funções tridimensionais, que o gráfico era superfície, enfim, né? Isso aí que eu falei, integral de Riemann, usa o teorema de Fubini, mais de uma variável, a integral da integral, dentro da integral, né? Quer dizer, vocês já viram coisas bem mais cabulosas que simplesmente aí você ter três eixos. Então, para vocês não vai ser problema. Eu estava chamando de X até então, que eu faço 5 técnico, eu trouxe a mesma aula, né? Ele acaba ficando aí mais simples. Nós já falamos de momento estático, não é nessa aula que a gente está. Então, vocês não vão ter grandes problemas, vai mudar o nome do eixo, tá? Só avisando, continue X aqui no título, esqueci de trocar, mas a gente vai mudar o nome dele aí. Tem um troço aqui que eu acho que só aparece para mim, que é uma barra que o Teams coloca, já saiu. Então, vamos revisar aí os conceitos de tensão normal e de tensão de cisalhamento. Tensão normal, eu sei que o Hélio falou, que ele me mandou as aulas dele. Ele falou sobre tração e compressão, que são as duas possíveis tensões normais. Lembra, o jeito que eu ensino para o pessoal do técnico, que é o jeito que às vezes teve menos vivência com a área de exatas do que vocês e tal, tracionar é esticar, comprimir é apertar, de maneira bem simplificada, tá? Então, vamos supor que a gente tenha... o que eu falo para o pessoal do técnico, isso aqui é uma barra, tá? A barra que eu desenhei aqui é como se fosse algo assim, igual a gente desenhou a viga T na semana passada, e eu posso desenhar ela pintando ou sem pintar.
De qualquer maneira, o risco que até então, que eu via com eles, que eu desenhava com eles, a barra representada por um único risco, agora a gente vai parar, pelo menos em algumas partes aí da disciplina, de representá-la só por um risco e representá-la realmente por um formato mais próximo, mais realista, do formato de uma barra mesmo. Vocês ainda não viram, ou pelo menos não comigo, isso aqui. Uma distribuição de forças aí numa viga biapoiada, porque vocês vão ver na aula de esforços solicitantes que eu vou dar para vocês aí de maneira assíncrona, tá? Mas entendam que essas flechas verdes para esse desenho significa assim, ó, até então a barra era o risco, mas uma visão mais realista da barra é isso ou isso. E aí eu vou pegar, eu sei que tensão é simplesmente força sobre área, eu vou pegar uma região da barra, que pode ser um corte, que eu falo lá, pessoal, que nós fazíamos na matéria de esforços solicitantes com vocês, a gente ainda vai fazer de maneira assíncrona, tá? E um corte da barra é uma seção transversal, pode ser um corte na ponta ou um corte no meio. E a gente estava estudando as características geométricas da seção transversal, não é à toa, é para aplicar aqui. Eu falo para eles que a barra é como se fosse um pedaço inteiro de mussarela que está no mercado, aí você manda fatiar. Cada fatia é uma seção transversal. E se a barra tiver aí uma seção transversal constante, né, tiver sempre o mesmo formato em qualquer corte, as fatias de mussarela serão todas iguais, o que nem sempre acontece no mercado, tá? Então entendam, né, que a gente precisa aí de cada uma dessas fatias para a gente conseguir fazer os cálculos de tensão. Então, quer dizer, antes, não no caso de vocês, porque a gente teve pouquíssimo tempo a disciplina, mas vamos dizer assim, na aula síncrona, vocês vão ver que a gente fazia cortes para calcular os esforços solicitantes. Um antes da primeira força que surgia, um depois da primeira força que surgia. Aqui dentro dessa região de carga distribuída, se eu não me engano, o Hélio também fez isso com vocês, porque eu vi que ele postou uma foto lá, como calcular uma carga distribuída e tal. E é o seguinte, até então, o que a gente tinha nesses cortes eram dois tipos de forças, que vocês vão ver ainda na aula síncrona, né? Na aula assíncrona. A força cortante, que está paralela à superfície, à seção transversal, portanto ela vai estar associada com a seção de cisalhamento, e a força normal, que está perpendicular à superfície. Então, ela vai estar relacionada aí com a tensão normal. Para fazer o cálculo dessas tensões, é só dividir força sobre área. Se eu dividir a tensão normal pela área dessa seção, ou se eu fizesse aqui no meio, eu poderia fazer aqui no meio também, ó. Poderia fazer nessa seção amarela, a força normal que está dentro da barra, vocês já vão entender melhor o que é na aula assíncrona, tá? E a força cortante que está dentro da barra. Como a cortante está paralela à área, se eu dividir a força paralela à área, tensão é sempre força sobre área, mas se eu dividir a V que está paralela à área, eu acho, fundo preto e caneta preta não vai dar certo. Eu acho a tensão de cisalhamento. Se eu dividir a N, que está perpendicular à área, pela área, eu acho a tensão normal, tá? E o jeito que eu vou representar no próximo slide, eu vou representar como se eu fizesse um corte aqui, ó, só a superfíciezinha da barra. Imaginando que eu tenho uma força aqui oblíqua de 30 kN formando um ângulo de 30 graus. Gente, decomposição de forças. Vocês veem um monte de matéria aí, vetor, campo elétrico, fasor, sei lá o que raios que é um fasor, mas eu sei que vocês veem. Então, para vocês, decompor força é bobeira, né? Brincadeira de criança. Imagina o seguinte, se eu tenho uma força oblíqua aqui inclinada a 30 graus, ela vai ter uma componente perpendicular. Sem o ângulo, eu multiplico pelo seno. Então, a componente perpendicular que eu posso usar para calcular a tensão normal nessa superfície vai ser 30 kN vezes o seno de 30 graus. Já a força cortante, que eu posso associar com a tensão de cisalhamento, seja paralela a essa superfície, eu vou obter multiplicando a força de 30 kN pelo cosseno de 30 graus. Então, como eu fiz aqui, só adicionei as animações. Olha aí, ó. Olha esse cisaliante que está com menos informação primeiro. Cisaliante é paralela à superfície. Ela amassou o ângulo, cosseno, né? Regrinha aí de soma de vetor, só para lembrar mais rápido. Na verdade, tem a ver com cateto adjacente, hipotenusa, mas enfim. Amassou o ângulo, tem o ângulo que eu tenho é de 30, multiplico a força pelo cosseno. 30.000, porque é 30 kN, vezes o cosseno, força cisaliante. Já a força normal, como não tem o ângulo ali, seria 60, né? Isso eu nem falo pro técnico, tô falando aqui para vocês. Seria 60, mas não tem, então é o seno do ângulo que eu tenho, seno de 30. 30.000 vezes seno, 30. Força normal vai dar 15.000, que dividido pela área dessa superfície, ó, que é 0,2 vezes 0,2, que é um quadrado de 20 por 20 centímetros, quer dizer, então já transformando a força em Newton, convertendo, né? Odeio fazer isso, tá, gente? Trazer número pronto e ficar só falando. Mas se eu fosse escrever slide por slide, a gente não termina no pouco tempo que a gente tem. Então aqui 30 vezes o seno, que seria a força normal,
já aqui, ó, o quilo já convertido para newton, eu tiro 15.000 newtons de força normal, né? Aí eu divido pela área, que é 0,2 vezes 0,2, 20 centímetros vezes 20 centímetros já convertido em metro. Eu acho aí nesse exercício uma tensão normal de 375 Pascal. É isso mesmo? Ou eu tenho alguma coisa tampa? Não, tem uma coisa aqui em cima que não deveria ter. Tá, ela vai sumir depois. Ela vai sumir, tá? Vai sumir, então. Na verdade, é 375 mil. 375 mil Pascal, tá bom? Da mesma maneira ali, eu multiplico 30.000 pelo cosseno, acho a força cisalhante, vai dar quebrado, porque o seno de 30 é redondo, mas o cosseno é quebrado, né? Quer dizer, tem uma raiz de 3 ali no meio. E aí, eu vou também dividir essa força pela área, 0,2 vezes 0,2, e aqui eu vou obter um outro valor, tá? Aqui eu vou obter o valor, nesse caso desse exercício, um pouco maior, tá? Porque o ângulo 30 e a força vai estar pesando mais na direção paralela, portanto, cisalhamento. Resumindo, né? Resumindo aí. Você tem uma força, se você dividir força por área, você vai estar achando uma tensão. Se a força estiver perpendicular à área, você acha uma tensão normal. Se a força estiver paralela à área, você acha uma tensão de cisalhamento. Só que esse cálculo, como está indicado aqui, é para tensão de cisalhamento média, tá? A tensão de cisalhamento vai variar ao longo dessa superfície. Eu marquei essa linha para falar o seguinte, numa superfície a gente vai dar um nome específico para essas linhas. Essa aqui, ó, é uma fibra. Posso chamá-la de fibra 2. Esse extremo aqui é outra fibra, eu posso chamar ela de fibra 1. Aqui, exatamente onde está sendo aplicada a força, vai, fibra 3. Aqui, fibra 4, tá? Então, a de cisalhamento vai variar aí, no caso aqui onde eu fiz as fibras, eu fui um pouco infeliz, tá? Porque a de cisalhamento ela vai estar paralela aqui, então ela vai variar aqui, né? Então, esquece, vamos até tirar isso aí, inclusive, mas a tensão de cisalhamento varia ao longo de uma superfície, não exatamente do jeito que eu indiquei aí, mas podemos deixar assim, tá? Tensão de cisalhamento vai variar ao longo da superfície. A tensão normal, não. Se eu calcular ela com uma força normal, força sobre a área mesmo, acabou. Agora, a de cisalhamento varia. Essa tensão que a gente obtém no cisalhamento é a tensão média. Então, como que eu acharia a tensão exata num dado ponto? Agora, vamos fazer direito o desenho lá. Nesse ponto aqui, nessa fibra que passa por esse ponto, é um valor. Nesse outro ponto, seria outro valor. Nesse outro ponto, seria outro valor. Nesse outro ponto, outro valor. Como é que eu acho ponto a ponto, ou na verdade fibra a fibra? Eu preciso das variáveis geométricas da minha seção transversal. Tensão de cisalhamento é Vick-It. Cuidado com essa história de Vick-It, tá? Que na literatura dessa disciplina, muita gente chama força cortante de Q. Eu não gosto. Para mim, força cortante é V, que é o momento estático. E é o momento de inércia. Eu chamei aí a espessura da barra de T, é muito comum vocês verem E também, tá? Com esses dados que eu tô falando é Vick-It, tá? Poderia mudar, poderia ser Vick e E no lugar do T. Mas veja que está indicado quem que é força cortante, quem que é momento estático, quem que é momento de inércia e quem que é a espessura. Tá bom, pessoal? Então, a gente pode fazer isso daí, podemos utilizar essa fórmula se a gente quiser não a tensão de cisalhamento médio, mas em um dado ponto. Na verdade, em uma dada fibra, tá? Eu pus a tensão de cisalhamento em um ponto, mas na verdade é uma dada fibra, tá? Recapitulando, por que eu falei esse monte de coisa, tem esse monte de contaiada aí, que para o técnico fica bem ilustrativo, enfim. Em cada seção transversal, a gente vai calcular agora, nessa parte da disciplina, nesse final da disciplina, tensão normal e tensão de cisalhamento. Vamos começar pelo de cisalhamento. Cisalhamento vai ser aí associado à força cortante, que a gente ainda vai ter uma aula assíncrona do que é uma força cortante. Por enquanto, vocês precisam saber, tá? Se eu dividir a força cortante, que é a força paralela à superfície, pela área, eu tenho a tensão de cisalhamento, como a gente comentou, média. Mas eu tenho condições de calcular a tensão na região da barra que eu quiser, em um dado ponto, tá? Para isso, eu uso essa fórmula. Se vocês lembrarem, momento de inércia é o mesmo para toda a barra. Se a seção transversal for retangular, a espessura vai ser a mesma a qualquer ponto da seção transversal. A cortante que vai estar agindo naquele ponto da seção transversal, naquela seção transversal, vocês vão ver na aula de assíncrona de esforços solicitantes, que ela também é constante. Então, o que pode variar? O momento estático. Vocês lembrarem da aula de momento estático, o momento estático em A é diferente do momento estático em B. Lembra que a linha neutra desse retângulo, ele vai ser máximo aqui na linha neutra e vai diminuindo até chegar a ser zero nos extremos. A gente mostrou isso aí, tá? Então, o momento estático em A é diferente do momento estático em B.
A cortante, numa dada seção, vai ser constante. O momento de inércia para a seção é um só. A espessura, se for retangular, por exemplo, é constante também. Mas só, mesmo na seção retangular, que é a que menos tem variação, só pelo fato do momento estático mudar, a tensão desses elementos vai mudar. Então, como A e B terão diferentes momentos estáticos, também terão diferentes tensões desses elementos, tá? Tá bom? Lousa pronta aí, tinha umas animações, nada a ver. Então, vamos ver um exemplo. Como é que a gente usa isso daí? Calcular tensão de cisalhamento máxima na viga cuja seção é mostrada abaixo, tá? Vamos fazer aí um exercício de conta. Vejam que algumas coisas já foram dadas para a gente, na própria figura, mas já foram. Vou escrever aqui no cantinho os dados do exercício. Então, força cortante. Foi dada. Força paralela à seção transversal. 80 kN. Certo? Espessura. Espessura, pessoal, sempre agora eu vou estar falando da horizontal, tá? Quando eu estiver falando do momento de inércia e da espessura em relação à horizontal da minha seção transversal. Então, quando o exercício for de tensão, nem pensa, tá? Espessura é horizontal, no caso, 20 centímetros. Já transformado em metro, divide por 100, 0,2 metros, tá? O momento estático dessa seção, se eu quero a tensão máxima e a variável que eu tenho é o momento máximo, o momento estático que eu vou calcular é o momento estático máximo, tá? Quem seria? Lembra que ele é máximo na linha neutra. Tanto faz, pessoal, quando eu estou na linha neutra, pelo menos quando for um retângulo, vou dar talvez uma aula dica também da atividade, quando for viga T não é bem assim, mas aqui tanto faz eu pegar a área de cima ou a área de baixo, que são dois retângulos iguais. Na verdade, digo mais, são dois quadrados 20 por 20 iguais. Então, a gente vai ter que pegar a área, lembra, o momento estático é o quê? Área vezes distância, certo? A área pode ser de cima ou de baixo, qualquer coisa, de qualquer modo, é 0,2 vezes 0,2 já transformado em metros. E a distância D é a distância do centroide dessa área, que é a área de influência, né? Que eu pinto, lembra? Se eu tivesse abaixo, ou se eu estivesse calculando numa fibra, abaixo da linha neutra, eu pinto a área de baixo. Se eu estiver calculando numa fibra acima da linha neutra, eu pinto a área de cima. Na própria linha neutra, tanto faz, porque vai ser metade aí da minha seção transversal. A distância, como aqui é metade de 40, é 20, certo? 20 centímetros. O centroide vai dividir numa distância 10 e 10, concorda? Então, a distância do centroide dessa área de influência até a linha neutra é simplesmente aí 0,1 ou 10 centímetros, tá? Isso vai me resultar, se vocês fizerem as contas aí, num momento estático de 0,004 já convertido em metro, então metro cúbico. Multipliquei aí 3 medidas em metro para obter esse valor, então saiu aí a unidade metro cúbico, tá bom? Então aí a gente tem espessura de 0,2 metros, força cortante de 80 quilonewtons, e o momento de inércia, que não tem como ser máximo ou mínimo, porque é simplesmente o momento de inércia do retângulo, BH ao cubo sobre 12, tá? Então a gente substitui aí. Base é sempre o lado paralelo ao eixo. Aqui eu vou estar calculando sempre o IX, tá? Não é hoje que a gente vai passar a chamar esse X de Z, tá? Sempre na horizontal, pessoal. Agora, nos cálculos de tensão, eu estou calculando espessura e momento de inércia em relação à horizontal. Momento estático a gente nem viu em relação à vertical, então nem encana com isso. Dada a aula de flexão, que é a segunda parte da aula de hoje, flexão simples, a gente vai passar a chamar esse I de Z. Mas, por enquanto, como eu ainda não chamei, é o da horizontal e X, tá? Então, para vocês lembrarem que base é o lado paralelo ao eixo. Então, a base é 0,2 e a altura é 0,4, que eu vou elevar ao cubo e dividir tudo isso aqui por 12, tá? Fazendo essa conta aí, que não vai ser muito agradável, mas vocês jogam na calculadora e conseguem fazer, dá 1,67 vezes 10 a menos 3 metro a quarta, tá? Momento de inércia é em metro a quarta. Assim, a gente tem todos os dados que a gente precisa para resolver esse exercício. Ó. Não é VIC-IT, V, Q, I e T. Tá? VIC-IT é a minha fórmula. Agora é só substituir na fórmula, eu já deixei pronto aí, tá? 80 kN, 80 mil newtons. O momento estático, 0,004. O momento de inércia, 1,067, 10 a menos 3. Acabamos de calcular na lousa anterior. E a espessura, 0,2. Vocês vão resolver isso aí, vai achar um número inteiro, 1.500.000 Pascal, só que a gente vai transformar em 1,5 megapascal, tá? Pascal para megapascal divide
por 1 milhão, divide por 10 a sexta, tá? Afinal de contas, o mega, vocês já sabem, vocês já estão mais acostumados com isso que o pessoal do técnico, o mega é 10 a sexta, né? O que eu fiz foi substituir aqui esse 10 a sexta, 1,5 vezes 10 a sexta, substituiu 10 a sexta por mega, tá? Já deixei algumas contas prontas, essa anterior aqui eu quis fazer, foi bom que a gente relembrou as duas aulas anteriores aí, tá? Fiz o momento estático na linha neutra, então pego, como é retangular, pego a área de influência de cima ou de baixo, aí eu calculo essa área de influência, multiplico essa área de influência pela distância do centroide dela até a linha neutra. Cuidado para não confundir isso aí, é o centroide da área de influência até a linha neutra, por isso que é só 10 centímetros, porque a altura, a área da influência, vamos dizer assim, a área de influência inteira, partindo da linha neutra como zero, vai dar aí uma altura de 20, mas o centroide dela está na metade dessa altura, então a distância do centroide dela até a linha neutra é só 10 centímetros, 0,1, tá? E a área de influência é 0,2 vezes 0,2. O momento de inércia é BH ao cubo sobre 12, a espessura é sempre, o momento de inércia, espessura, quando for calcular aqui tensão desse elemento, sempre na horizontal, tá? Momento de inércia é horizontal e espessura horizontal, e a força cortante foi dada, aqui era só a aplicação direta da fórmula, então nem me preocupei muito com isso, tá? Foi um exercício para o técnico eu dou mais detalhado, eles são o segundo ano do ensino médio, né? A gente faz tudo isso aí mais devagarzinho. Mas aqui, basicamente, o que eu falei na aula de hoje? Filtrando as informações aí. Depois eu tenho que tirar algumas coisas que eu pus para cobrir aí, né? Algumas animações que eu coloquei para cobrir, depois preciso tirar elas daí. Gente, daqui não, né? Dos próximos slides. O que a gente falou? Que uma tensão normal vai ser obtida dividindo uma força perpendicular pela área. Se eu tiver uma força oblíqua, porque assim, ó, nesse primeiro slide, o que eu quis falar? Eu quis falar, ó, se eu tenho uma força perpendicular, eu consigo calcular com ela a tensão normal. Se eu tenho uma força paralela, eu consigo calcular com ela, né, a tensão cisalhamento, sempre dividindo força pela área. Se eu tiver uma força oblíqua, bom, a força oblíqua vai ter duas componentes, então a componente paralela gera uma tensão de cisalhamento, a componente normal gera uma tensão normal. Só isso até aqui, só isso. Só que aí eu comentei que essa tensão de cisalhamento é a média. E aí, para calcular a tensão ali ponto a ponto, por exemplo, no exercício eu quis calcular a máxima, então eu quis a tensão de cisalhamento em cima da linha neutra. Se eu quisesse a tensão de cisalhamento, por exemplo, nesse ponto, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que vir aqui, selecionar a fibra inteira. Cada linha horizontal a gente vai chamar de fibra, tá? Numa barra. Selecionar a fibra inteira, pintar essa área de influência, calcular o momento estático dela, portanto, o momento estático nessa linha. Essa é a única coisa que ia mudar na fórmula. A espessura não ia mudar, o momento de inércia não ia mudar, e a força cortante também não ia mudar. Tá? Vamos ver se eu consigo apagar só isso aqui. Consigo, graças a Deus. Então, quer dizer, só ia mudar um momento estático. Na tensão de cisalhamento, esse exercício foi para mostrar, na tensão de cisalhamento eu preciso ficar esperto no momento estático, porque as outras coisas geralmente não vão mudar. Tá? A não ser que você estivesse calculando, como eu dei para vocês vão ter que fazer, numa viga T, tá? Numa viga T, o que vai acontecer? Olha só. Você vai ter aí, provavelmente, no exemplo que eu vou dar para vocês fazerem valendo nota, o centroide dele, vocês vão ter que achar, tá? Ele vai estar mais ou menos aqui. Aí, é mais fácil você pegar a área de influência de cima do que a de baixo, porque o resultado vai dar o mesmo, só que a de baixo é outro T. Você vai ter que se matar para achar centroide de novo, tal, enquanto que aqui não. Centroide do retângulo é muito fácil, o centro aqui geométrico, metade da altura, metade do comprimento, morreu, tá? Então aí, na viga T faz diferença pegar a de cima ou a de baixo. No retângulo, não. Mas, de qualquer maneira, você tem que ficar esperto, por exemplo, e falar assim, ó, a espessura aqui é um tanto, mas eu estou calculando nessa fibra, então eu vou pegar essa espessura. Mas a espessura você olha na hora. O momento de inércia, quando você chegar nessa parte do exercício, já vai estar calculado. A espessura é só prestar atenção. Então, o mais importante é calcular o momento estático da fibra certa para obter a tensão de cisalhamento certa, tá? Eu vou tirar isso daqui, porque foi só um comentário à parte que não tem nada a ver com esse exercício. Então, exercício aí de aplicação direta da fórmula, tá? Se eu quisesse a tensão de cisalhamento em outro lugar, eu calcularia o momento estático do outro lugar. Simples assim, porque a força cortante ia ser a mesma, o momento de inércia ia ser o mesmo para essa geometria desse retângulo, porque o momento de inércia é para o retângulo total, né? E a espessura aqui, no caso, ia ser a mesma. Na viga T, a espessura pode variar, então é só prestar atenção. Mas aqui, se eu quisesse uma tensão de cisalhamento que não fosse a máxima, era só eu calcular o momento estático do ponto que eu queria. Então, também, se eu quiser a média, né, se eu quiser a tensão de cisalhamento média, eu venho aqui e divido a força de 80 pela área, que é o quê? 0,2 vezes 0,2. Essa é a média, tá? Mas se eu quiser a máxima,
Ela é aqui do meio com o momento estático aqui do meio. Se eu quis nas pontas, aqui vai ser zero, porque a gente sabe que o momento estático é zero, então vai zerar tudo. E aqui, entre as pontas, né, que não são pontas, né, são as extremidades, entre as extremidades e a do meio, você vai ter valores ali intermediários. A da extremidade aqui é zero, porque o momento estático é zero, e a da linha neutra é máxima, porque o momento estático é máximo. Aí você vai ter os valores aí intermediários de tensão desses elementos. Na aula que vem a gente vai fazer um diagrama de tensão desses elementos, e a gente vai ver que com uma barra simples que nem essa, ela vai ter um formato de parábola, tá? Não vou ter tempo de demonstrar isso aí, mas vou só mostrando e explicando, tá? Foi um exercício de aplicação direta da fórmula, mas espero que tenha ficado claro a ideia que você tem, dividindo a força perpendicular pela área que ela está sendo aplicada, você tem tensão desses elementos média. Agora, usando essa fórmula Vick-Itch, você pode calcular a tensão dos elementos exata numa dada fibra. E vai mudar o quê? Vai mudar o momento estático, porque as outras coisas geralmente vão ser constantes, ainda mais se for uma seção simples, que nem essa daí, que era a seção retangular, tá? Então, varia a pontual, a local varia conforme o momento estático, e a média, tá? São esses dois conceitos. Segunda parte, flexão simples, já é 10 para as 10. Então, não vou enrolar muito aqui com flexão simples. Eu acabei de falar para vocês que tração é puxar e compressão é apertar. De um jeito bem simplificado, tá? Por exemplo, tem aqui um frasco de desodorante, igual não vou conseguir fazer isso com frasco de desodorante, mas com latinha de refrigerante e cerveja, a gente amassa muito fácil. Consegue comprimir e ela vira quase um disquinho. Se você fizer na máquina, então fica um disquinho perfeito, porque a espessura da parede é bem pequena. Puxar, então, esticar é tracionar. Apertar é comprimir, tá? Podemos pensar assim de maneira bem simplificada. Aí, isso nos leva a um outro raciocínio. Vou pegar um pedaço de papel também e fazer um cilindrinho com ele mais bem feito do que eu fiz ali com o meu bloquinho. Tem um pedaço de papel aqui. Fletir ele é o quê? Vocês estão vendo aí pelos desenhos, pelo desenho, dois apoios, tá? Estão vendo que é uma barra biapoiada. Repara que agora, como eu falei que a gente vai ver na aula síncrona e tal, e como se faz muito nessa disciplina quando se tem mais tempo, a gente simplifica a barra para um risco. Por quê? Porque a gente despreza inicialmente a geometria dela, a espessura dela, então é só um risco, eu só quero saber das forças externas aplicadas e das reações dos apoios. Vocês vão ver isso na aula de esforços solicitantes que eu vou ter, infelizmente, da assíncrona, tá? Pela questão do nosso cronograma aí tá super apertado. Se eu apoiar minha barra em dois apoios e tiver uma única força vindo de cima, eu vou ter um regime de flexão simples. Não preciso ter uma única força não, tá? Eu posso ter momentos não são fletores daí, momentos externos, momentos no sentido de força vezes distância, tá? Vocês vão entender isso melhor na aula assíncrona, mas o importante para ser flexão simples é que eu não tenha força na direção horizontal. Também vai ficar mais claro isso, o que eu estou querendo dizer, juntando essa aula com a aula assíncrona de esforços solicitantes, tá? Não posso ter força horizontal. Se eu tiver força horizontal, é flexão composta, que é assunto da semana que vem. Por isso que eu sugiro que vocês já vão assistindo a aula que eu mandar assíncrona de esforços solicitantes, antes de vir para a aula semana que vem, para estar bem claro o que é uma normal, o que é uma cortante, o que é um momento fletor, tá? São basicamente os esforços internos da barra. Uma força interna que vai aparecer aqui, vertical eu vou chamar de cortante, horizontal eu vou chamar de força normal. E um momento que aparecer aqui, se opondo a momentos externos, que podem ser aplicados ou gerados pelas forças verticais, vão ser um momento fletor. Basicamente, os esforços solicitantes são os esforços internos que aparecem dentro da barra. E eles variam ao longo do comprimento da barra. Aquele gráfico que eu mostrei que vocês vão aprender a fazer de maneira assíncrona é a maneira como eles variam dentro da barra. E a função, tá? Vocês que já fizeram cálculo, um monte de cálculo aí, fazer reta, fazer parábola, reta crescente, reta decrescente, reta constante, parábola para cima, parábola para baixo. Pô, vocês vão assistir minha aula e vão ver que é mais simples do que parece, tá? Porque isso eu acho que o Hélio não deu. Por isso que eu vou dar de maneira assíncrona. De maneira como eu planejo essa disciplina aqui, eu já teria dado. Pelo menos assim, né? Como a gente planeja para o técnico. Então, eu tô aqui, eu não fui nem olhar o programa da engenharia, porque a gente não tem tempo. Então, o que eu fiz? Falei, eu vou destacar o que é mais importante, que já está pronto, né? Infelizmente, perdemos, como eu falei, as análises por cálculo diferencial e integral, porque ficou assim, né? Falou assim, André, você inicia a disciplina aí no dia 10 de janeiro, 5 de janeiro, no final de janeiro acaba. É um mês para dar resistência dos materiais com a engenharia elétrica, tá bom? Não, mas vou fazer o quê? Bom, não tá. Vou fazer o quê? Então, ó, vamos fazer o melhor possível, né?
a gente vai dobrar essa força, né? Não é difícil de imaginar que ela vai dobrar a barra assim, formando um U. Se vocês fizerem isso numa folha de papel qualquer aí, vocês em casa, vocês vão ver o quê? Que a parte de baixo do U, ela está totalmente esticada. Totalmente não, né? Porque a gente não dá conta de fazer assim. Mas a parte aqui, ela esticou. Enquanto que a parte aqui embaixo, ela enrugou, ela contraiu, tá? A parte de fora do U, quando eu dobro assim, se você fizer isso numa coisa um pouco mais rígida, você vai ver um pouco melhor, tipo uma caixa de papelão. Pega a caixa de papelão e dobra o papelão para valer, que ele tem várias camadas, você vai ver que na parte aqui de trás ele esticou e na parte aqui de dentro ele enrugou. Claro, quando você está fazendo um U com um pedaço de papel qualquer, vou fazer com um pedaço de papel maior aqui, acho que vai dar para mostrar melhor para vocês. Quando você está fazendo um U com um pedaço de papel qualquer, é fácil você ver que a parte de dentro está sendo enrugada, está sendo amassada, está sendo comprimida, e a parte externa está sendo esticada, está sendo tracionada. Então, olha aí, essa força vai causar nessa barra isso aqui, ó, vai transformar ela como se fosse num sorrisinho. No sorrisinho, faz isso num pedaço de papelão, você vai ver claramente que essa parte de baixo vai estar sendo esticada e essa parte de cima vai estar sendo comprimida. Tem até uma maneira de você ver isso geometricamente, ó. A parte de baixo aumentou o comprimento, claro que não é tão exagerado assim, é bem mais sutil, né? Mas aqui a gente faz exagerado para vocês verem. Aumentou o comprimento em relação ao comprimento inicial, enquanto a parte de cima diminuiu. Então a parte de cima foi comprimida, a parte de baixo foi tracionada. Então abaixo temos tensão normal de tração e tensão normal de compressão. Isso eu sei que o Hélio deu. Então, vocês já sabem que tração e compressão são tensões normais. Igual a gente falou ali também, naquela barra que eu fiz a componente da força. A barra estava aqui, a componente assim gerava tensão normal. A componente assim, tensão de cisalhamento. Aqui, dividindo a força pela área, achava tensão exata, normal. Aqui eu achava cisalhamento médio. Cisalhamento exato, Vicky, acabamos de ver. Agora, e na flexão? Eu não tenho, repare que eu não tenho uma força normal esticando a maior seção dessa barra, a seção com maior comprimento. Não tenho algo que está puxando essa barra. São tensões de tração e compressão que advêm da flexão. Eu tenho uma força normal que eu estou fletindo essa barra, tô considerando essa outra dimensão aqui desprezível e estou observando as tensões de tração e compressão que estão aparecendo, não porque eu estou aplicando uma força normal e com a força normal gerando a tensão normal. Isso nós vamos fazer semana que vem, não. Eu estou observando as tensões normais que estão saindo aí simplesmente pelo fato da barra estar sendo fletida. Então é uma força vertical, mas que ela gera tensões normais. Como? Porque ela está fazendo flexão. E ela gera também cisalhamento. Nós vamos fazer um exercício aí, claro que não inteiro, eu já vou deixar indicado, né, pela questão do tempo, a maior parte dos passos, mas vou fazer a questão de fazer com vocês alguns passos na mão. Por mim faria todos, mas não temos tempo, infelizmente, né, por tudo que já falei 300 vezes. Enfim, aí a gente está só observando o efeito da flexão em criar tensões normais. Só que essa força externa também vai estar causando aí um cisalhamento. Também vai estar causando forças cortantes, que nós vamos entender o que é na aula assíncrona. Então, você tendo aí essa força externa, ela vai gerar força cortante e momento fletor. Flexão, tá? Vocês vão entender melhor o que é uma força cortante e um momento fletor na aula assíncrona. Mas é fácil de entender que essa força externa está fletindo. E a maneira que a gente vai, vamos dizer assim, quantificar o quanto fletiu é por um esforço solicitante, ou seja, um esforço que vai aparecer interno à barra, chamado momento fletor. E é com ele que a gente vai calcular tensão normal com a fórmula, tá? E é isso que a gente vai fazer hoje. Como eu prometi, o eixo aí horizontal das nossas seções transversais, pensa na barra como uma mussarela do mercado, cada fatia de mussarela é uma seção transversal. O eixo horizontal na seção transversal, a partir de agora eu vou chamar de Z. Por quê? Porque faz mais sentido eu chamar de X a parte mais comprida da barra, a seção longitudinal aí da barra. E, consequentemente, o X aqui, essa parte é o Y. Então, igual a gente desenhou aqui, ó, essa parte aqui, o comprimento da barra é o X, a altura da barra, que por enquanto a gente está desprezando, é o Y. Então, esse terceiro eixo que vai passar aqui é o eixo Z. Eu citei aí cálculo e coisa e tal, né? Em matemática, a gente aprende que o jeito da gente nomear os eixos é começar por esse que estaria saindo da tela aí do seu computador, celular ou tablet, e aí girando no sentido anti-horário, X, Y, Z. Matematicamente isso é o correto, tá? Mas aqui a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente já tem um X e Y prévio
Então, o terceiro eixo aí que apareceu, essa seção aí, o comprimento, né, a profundidade, vamos dizer, a gente chamou de Z. Como esse Z está passando bem aqui no centroide dessa figura, ele seria o Z correspondente à linha neutra, tá? Olha só, vamos fazer uma outra representação. Vamos pegar esse extremo da barra e dizer que ele seja esse, a barra que está sendo fletida. Então, eu estou pegando ali, eu estou reproduzindo, ó, deixar verde com verde, ó. Estou reproduzindo esse extremo aqui da barra, ó. Tá vendo aí? Reproduzi e ampliei ele e o eixo Z está passando aqui. O que eu vou desenhar? Vou desenhar a compressão entrando e a tração saindo, já que eu estou fazendo esse extremo direito. Ó, compressão, então, está entrando, tração está saindo. Gente, se no meio, se em cima eu estou apertando a minha barra, embaixo eu estou puxando, vai ter um lugar intermediário ali que não existe tensão nenhuma, que o negativo com o positivo eles iriam se anular. Faz sentido isso. Pega um troço aí, eu falei, o melhor que você faz é com uma caixa de papelão bem grossa, daquelas que fica no mercado, às vezes você compra dentro dela, né? Você vai fazer isso aqui, vai fletir um pedaço de papelão, você vai ver claramente que embaixo vai estar esticando e no meio vai estar comprimindo. Então, existe algum lugar lá dentro, você está passando um extremo que é esticar até o outro que é comprimir, né? Tracionar até o outro que é comprimir, existe algum lugar lá dentro que não está sofrendo tensão nenhuma, que ele simplesmente está sendo dobrado, mas a tensão é zero. Que seria o meu zero, que passa justamente do positivo para o negativo, da tração para a compressão, onde não existe tensão normal, onde é neutro, por isso se chama linha neutra. Tá? Até então, no momento estático, a gente não explicou. Só falou linha neutra, linha horizontal passa pelo centroide. Porque se tiver flexão, a tensão normal ali nela é zero, ela é neutra. Tá? Então, a gente desenha aí a compressão entrando, a compressão máxima vai ser no extremo, na barriguinha aqui de cima que está sendo encolhida. A tração máxima vai ser no outro extremo embaixo, a barriguinha que está sendo esticada. Aqui no meio, você tem o zero, que depois passou subindo, se a gente imaginar subindo, né? Passou do positivo, que é a tração, para o negativo, que é a compressão, tá? Então, na verdade, a gente, se for pensar bem, não tem uma linha neutra, tem um plano neutro. Se você olhar a barra daqui, ó, todo esse plano aqui não está sob tensões, mas olhando ela de lado, o que a gente tem, que inicialmente eu já desenhei aqui, é a linha neutra, ó, que assim é a linha neutra, tá? Flexão composta vai existir deslocamento da linha neutra, ela vai sair do centroide. Então, cuidado, esse é assunto para a semana que vem, tá? Mas flexão simples, que é quando a gente não tem força normal, os esforços solicitantes que a gente vai ter aqui é momento fletor e força cortante, que vocês vão entender melhor o que é na aula assíncrona. Nós só vamos ter esses dois, momento fletor e força cortante, então é flexão simples. Se a gente tiver força normal também, a flexão composta é a linha neutra, na verdade o plano neutro vai se deslocar. A gente vê isso a semana que vem, tá? Bom, como é que a gente calcula essas tensões normais independente do sinal? A gente vai pegar o esforço solicitante momento fletor, que a gente vai entender um pouco melhor, pegar a fibra que a gente quer calcular a tensão normal. Então, por exemplo, eu quero calcular nessa fibra que está esse ponto aqui. Beleza. O Y é a distância da fibra que você está calculando até a linha neutra. M é o momento fletor, que a gente vai aprender a calcular na aula síncrona, e o IZ é o momento de inércia em relação ao eixo Z, como se fosse o X, tá? Só mudou de nome. Então, a gente vai fazer aí. A gente vai precisar de dois esforços solicitantes. Força cortante, que é a força paralela a essas seções, e momento fletor, que a gente vai entender melhor o que é um momento, né? Como se fosse um giro, né? Na verdade, ele é a resistência a um giro externo sendo aplicado. A gente vai entender isso na aula assíncrona que eu vou mandar para vocês. Pessoal, infelizmente, tá? Odeio fazer isso, gostaria de dar todas as aulas ao vivo. Eu estou fazendo isso com todas as disciplinas que eu dou. O Cefet determinou no início do ensino remoto. Metade síncrono, metade assíncrono. Eu vi que os alunos não se davam bem com assíncrona. E eu não gosto, porque eu não sei quem assistiu, quem não assistiu. Então, o que eu faço eu passo um pouquinho do horário, eu falo, pessoal, tem outra aula? Tem outra coisa para fazer? Passo. Acabou o horário? Estão liberados. Atividade assíncrona é assistir o restinho da aula que vai estar no YouTube. Então, quem puder, vem ter ao vivo. Quem não puder, está no YouTube. Dessa forma, a gente respeita o regulamento, porque está dado metade assíncrono, que está lá no YouTube para quem quiser assistir depois. E para quem prefere, tem internet e tempo para isso, a gente assiste a aula inteira síncrona, como se estivesse no Cefet. Foi o melhor meio termo que eu cheguei aí, pensando no ensino remoto, tá? Então, pessoal, a gente não gosta de dar aula simplesmente assíncrona, acho que é muito jogar nas costas de vocês, mas não vai dar para dar ao vivo, tá? Então lá vocês vão entender melhor qual é o momento fletor. A força cortante é fácil, é a força vertical aí, a superfície, né? É a força vertical, vamos dizer assim, em relação, igual a gente já viu ali em cisalhamento, em relação à maior seção da barra. Imagina uma barra aqui biapoiada, uma barra com dois apoios,
um fixo móvel, vocês também vão entender melhor o que é isso lá na aula, não interessa se é fixo ou móvel. Você tem forças externas verticais. Claro que vão aparecer forças internas também, verticais aí, que vão estar reagindo a essa força externa, a reação nesse apoio, a reação nesse apoio. Então, a força vertical que aparece em cada seção é a força cortante. O momento, vocês vão entender melhor, é como se fosse uma resistência aos giros externos que pode aparecer. Porque os esforços solicitantes estão ali, junto com as reações dos apoios, vamos dizer assim, impedindo, na verdade, só as reações dos apoios estão impedindo que sua barra gire, ou que sua barra se desloque, tá? E isso não é de graça. As reações dos apoios vão causar esforços internos na barra, através dos quais você pode calcular as tensões, tá? Cisalhamente você calcula com essas forças verticais que eu falei, e tem momentos que vão aparecer dentro da barra, e eles que vão aí estar relacionados com as tensões normais, tá? E você calcula com essa fórmula. O valor do momento, que você vai, né, a gente vai ter que calcular, ou vai ter que ser dado no enunciado, vezes a distância da linha neutra, dividido pelo momento de inércia, que é da seção. Distância da linha neutra a gente já mostrou, tá? Então, beleza. Como é que a gente representa essas tensões aí no plano? Não é desse jeito que eu fiz aqui, tá? É parecido com isso. Foi só para você entender, ó. A compressão, tá vendo? Tá apontando para a esquerda, pegando essa seção aqui desse lado, e a tração aí apontando para a direita, né? Mas a gente tem uma representação no plano mais simples. Olha só. Então, isso é a sua barra vista de frente. Igual a minha caneta, aqui é a barra vista de lado, né? Eu estou desenhando a fatia de mussarela, seria ela vista de frente. Aqui é cilíndrico, ali seria um prisma de base retangular, tá? Mas, de qualquer maneira, é isso. Eu vou representar a barra de frente, como a gente viu aí, e a barra de lado, tá? Olha só como é que eu represento. Eu represento a compressão já lá dentro e a tração saindo. Ó. Sigma C, sigma de compressão. Não se esqueçam que compressão, por convenção, tem sinal negativo. Sigma T, sigma de tração. Não se esqueçam que tração, por convenção, tem sinal positivo, tá? Aí tá a linha neutra passando no meio. É a mesma linha neutra. Na verdade, pessoal, é o plano neutro, né? É o plano neutro. Que se eu voltar nesse desenho aqui, ó. Volta nesse desenho aqui. Ixi. Animação, animação, animação. Tá. Volta nesse desenho. Eu posso pegar de lado, vai estar passando o eixo X aqui na linha neutra. Agora, se eu pegar de frente, onde o olhinho está aqui, vai estar passando o eixo Z, tá? Então, aqui eu olhando de frente, o eixo do plano neutro que eu estou pegando é o Z. Se eu olhar ali de lado, é o eixo X, tá? Para quem não entendeu ainda, vamos deixar mais um desenho aqui. Porque não vai demorar muito para a gente acabar, não. Vou deixar mais um desenho aqui, tá? Para que se não ficou claro para você ainda, ó, eu acho que com esse desenho aqui vai ficar. Você tem aqui, ó, nessa parte da linha neutra, pegando a seção maior, que eu só desenhei um pedacinho, ó, você tem o eixo X passando aqui pelo seu plano neutro. Pegando essa outra parte aqui, você tem o eixo Z. Tá vendo? Então a barra vista de frente é o Z que está passando no meu plano neutro, a barra vista de lado é o X que está passando aí. Não ficou muito certinho o desenho ali, mas é só para dar uma noção para vocês, tá? É isso. Só que o mais comum é você não desenhar a barra quando você faz a representação no plano. Você faz ela vista de frente, ok, essa representação é igual, ali você suprime a barra e desenha só as tensões. Cuidado que eu fiz a convenção aqui, ó, de fazer entrando a compressão, mas nada impede de você achar em livros a compressão saindo e a tração entrando. Aliás, se eu pegasse o outro lado da barra, volta no começo. Se eu pegasse o lado esquerdo aqui, ó, a compressão entrando e a tração saindo. Tá, tudo bem. A compressão sempre está entrando e a tração saindo. Mas, ó, a compressão para o lado direito e a tração para o lado esquerdo. Pode ser representado assim também, ó. Compressão para o lado direito e a tração para o lado esquerdo. Mas, como a gente pegou o lado direito ali, ó, então compressão para a esquerda e tração para a direita. Acho mais interessante porque respeita também os sentidos do eixo X. É a representação que eu vou usar, mas saibam que existem outras, tá? Exercício, para a gente finalizar. Não vou fazer ele inteiro, tá? A figura mostra uma viga biapoiada submetida a dois momentos externos. Também pode ser vista a seção transversal. O diagrama dos esforços solicitantes já é dado no próximo slide, tá? Com base nessas informações, calcule o valor máximo das tensões normal e de cisalhamento. Faça B, para a gente ter aí as dimensões da seção transversal, igual a 20 centímetros. Pessoal, ó, o diagrama de cortante e momento fletor já foi dado. Vocês vão aprender como calcular isso aqui. Não nesse exemplo aqui, que só tem momento externo, mas nos mais simples, que tem força externa. Vocês vão aprender a calcular isso aí. Olha só, você tem aqui o momento fletor e a cortante. O que vai acontecer? Na cortante, como eu quero a tensão de cisalhamento máximo, ela é constante. Veja, ó, aprendam já, dá uma lida nisso aqui.
Esse aqui, ó, o em negrito é o eixo X. Isso aqui é a função força cortante. Ela é y igual a 30 para qualquer ponto do eixo X. É uma função constante. É como se fosse isso aqui, ó. Ó, você tem o eixo X, o eixo Y. O eixo Y é a própria força cortante, que é o eixo X. Ela está passando lá embaixo no V, que é o Y igual a menos 30. É isso que significa esse gráfico, ó. Ó, o em negrito aqui é o eixo X. Então, quer dizer que a minha cortante foi calculado, vocês vão aprender a calcular isso na aula assíncrona, ela é 30 para qualquer seção que eu pegar na barra. Eu já deixei pintadinho aqui, justamente porque eu não achei essa figura pura, eu só achei o print do slide, então eu trouxe ele mesmo, tá? Então, para qualquer seção aqui vai ser 30 cortante, 30 kN negativo. Então, eu não preciso me preocupar muito com a cortante em qual seção que eu vou pegar a máxima. Em qualquer seção é 30. Já o momento fletor, eu tenho ele máximo aqui, ó, na seção do ponto A, nessa seção que eu já tinha destacado aqui em vermelhinho, nessa seção transversal aqui. Então, o momento fletor, eu vou necessariamente calcular nessa. A cortante, tanto faz, porque eu não tenho uma cortante máxima. Se eu tivesse, eu calcularia naquela seção. Sorte que, geometricamente, todas as seções dessa barra são iguais, tá? Cada pontinho aqui, de novo, a barra é a mussarela lona que está no mercado, cada seção transversal é uma fatia de mussarela. Gente, tensão normal, então, que seria esse final da aula que a gente aprendeu aí a calcular. Se eu quero a máxima, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o momento fletor máximo, que o que entra na fórmula dele é momento fletor. Como eu falei, vocês vão aprender a calcular isso como se fosse um gráfico de função. Não tenho dúvida que eu vou mandar aula síncrona, vocês vão entender. Infelizmente, não dá para eu explicar aqui, né? Não cabe no nosso cronograma. Mas eu vou mandar, vocês vão compreender. É tranquilo, porque eu já fiz cálculo 1, 2, 3, função aí de primeiro grau de ensino médio, tá? Então, vocês vão entender como calcula esses esforços que aparecem dentro da barra. E vão também entender o significado físico deles. Por hora, você sabe que o momento fletor que te foi dado ali é relacionável com a tensão normal. Então, você pega ele aqui, o máximo, que é 320, e substitui nessa fórmula. O IZ é constante para esse retângulo. É só fazer BH ao cubo sobre 12. Já que a seção é um retângulo, você põe o centroide na origem, né, o centroide do retângulo na origem dos eixos, e acabou. Não tem que fazer composição de figura. É simplesmente um retângulo. Então, é só calcular coisas que a gente já sabe, ó. O 320 nos foi dado. A distância da linha neutra, eu quero a tensão normal máxima, independente de ser positiva ou negativa. Eu sei que aqui em cima, pelo jeitão dessa barra, pelo jeitão desse diagrama de momento fletor, eu tenho em cima a compressão máxima, embaixo a tração máxima. Mas o que eu quero aqui é o valor, então não me interessa. Eu vou pegar a distância máxima da linha neutra, que é quanto? É nos extremos. Então é metade de 40. Se eu mandei fazer, não sei se vocês perceberam, é um retângulo, ó, B e H2B, tá? Então é um retângulo de 20 por 40. Então eu vou pegar aqui nos extremos, onde a distância da linha neutra é metade de 40, que é 20. Então o meu Y vai ser 20, já convertido para metro. O meu momento fletor vai ser 20 kN vezes metro, então é só multiplicar por 1000 para ficar newton vezes metro, 320, perdão. Então 320 mil kN vezes metro, a distância da linha neutra 0,2 metro, e aqui BH ao cubo sobre 12. Estou fazendo aí da horizontal, né, que agora eu estou chamando já de Z, percebam? Então a base é sempre o lado paralelo ao eixo que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo o eixo horizontal, então a minha base é o 0,2. 0,2 vezes a altura, que é 40 ao cubo sobre 12, é o meu IZ. Tá? Meu momento fletor máximo eu olhei no diagrama. Vocês vão aprender o que é isso um pouco melhor na aula assíncrona, tá? Então, 320 mil vezes a distância da linha neutra, dividido pelo momento de inércia BH ao cubo sobre 12. Fazendo essas contas aí, vocês vão tirar que a tensão máxima aqui, depois vocês confiram aí, é 60 vezes 10 a sexta Pascal. Pegando o quê? A distância da linha neutra máxima, ou seja, calculando as tensões normais nos extremos, pegando pelo diagrama o momento M, que é o momento fletor máximo, e o momento de inércia da seção, você joga na fórmula, exercício também de aplicação direto da fórmula, tensão máxima 60 megapascal. Vocês confiram as contas aí depois, tá bom? Pegando, isso eu peguei no diagrama que me foi dado no enunciado, isso eu só olhei a distância máxima, e aqui BH ao cubo sobre 12, igual a gente está acostumado, aplicação direto da fórmula. Tensão de cisalhamento eu nem fiz. A gente já fez um exercício desse essa aula. Minha cortante máxima a gente viu que era 30 mil. E aqui eu não estou preocupado com o sinal. Então eu posso pensar nessa fórmula como o módulo da cortante máxima. Momento estático, gente, pega a área de cima ou a de baixo. Eu sempre pego a de cima, por isso que nos dois exercícios de sala eu peguei a de baixo, para variar um pouco. Momento estático é máximo na linha neutra. Então eu pego metade da área, no caso eu peguei a metade de baixo. De novo, ó, as mesmas dimensões do outro exemplo que a gente fez. 0,20 e 0,40. Falta de criatividade, né, André? Então, fazer o quê? Então, na verdade, a área aqui que eu pintei é 20 por 20. 20 vezes 20, está indicado que a área. Distância é a metade do 0,2. Então, é 0,1. Ó. Momento estático máximo, momento estático na linha neutra.
Isso aqui foi dado para mim no gráfico, 30 kN, negativo era cortante máximo, é o módulo, porque eu estou interessado no valor máximo, não estou interessado em sinal aqui, tá? Por enquanto. Então, 30.000 vezes o momento estático, o momento de inércia é o mesmo, que a gente calculou da outra vez, 0,2 vezes 0,4 ao cubo sobre 12, e a espessura é retangular, a espessura em qualquer fibra seria 20. Na fibra que eu estou calculando, que é essa aqui, ó, que eu quero a tensão de cisalhamento máxima é na linha neutra, a espessura é 0,2. Façam as contas aí, vocês vão chegar 562.500 pascal ou 0,56 megapascal. Mas reparem uma coisa, gente. Deixa eu pensar o que eu ia falar aqui que eu esqueci. Reparem uma coisa, lembrei. Reparem uma coisa. Quando eu te peço cisalhamento máximo e tensão normal máxima, não necessariamente vai ser na mesma seção, tá? É que aqui a cortante máxima poderia ser em qualquer seção, mas o momento fletor máximo é nessa seção. E se eu te pedisse, em vez de calcular o máximo, falar assim, ó, calcule tensão normal e tensão de cisalhamento numa seção que dista, sei lá, 1 metro do ponto B. Aí você ia pegar os valores que estão aqui, ó. Tá vendo? Você ia ter que ver que valor que é esse. Vai ter um exercício de tarefa que nós vamos fazer aqui. Então, a cortante seria menos 30. Agora, o momento fletor teria que calcular. Eu teria equações para isso, tá? E aí você faria conforme essa seção. Agora, aqui não. A gente fez uma seção que era daqui, porque era o momento fletor máximo, e a outra que era qualquer uma. E aí, dentro da... Então, percebam que você vai selecionar o esforço solicitante, e aí você vai escolher a seção. Os cálculos geométricos você faz em cada seção. Tá? É momento estático e momento fletor. O resto, pessoal, selecionou os valores máximos, o resto é aplicação direta da fórmula, tá? Eu peço desculpas por não fazer passo a passo, não gosto de fazer nessa forma. Se vocês quiserem essas aulas completas, feitas passo a passo, vão estar no mesmo canal do YouTube para o qual vai esse vídeo. E é isso. Hoje eu mando para vocês essa aula, o exercício de trapézio, de momento de inércia, que eu vou dar um parecido, e uma aula de esforço solicitante que eu achar que está mais completa, tá? E aí vocês vão fazendo os exercícios, qualquer dúvida vocês vão me perguntar. Tem muita coisa no canal, qualquer coisa de repente eu já até mando uma outra aula. A gente ficou assim corrido, tem coisa que eu só estou mostrando, que eu não estou fazendo. É o tempo que a gente tem, tá? Estou tentando otimizar o aprendizado de vocês. Eu sou adepto dá menos coisa, mas dá bem dado. Mas a gente tem tão pouco tempo que se eu ficar dando pouca coisa, a gente não vai ver quase nada da disciplina. Então, eu estou tendo que dar uma acelerada, indo contra os meus próprios princípios aí, para a gente conseguir otimizar o tempo, tá bom? Segunda que vem a gente se vê, flexão composta, talvez sobre uma aula aí a mais, eu faço um exercício completo, com esforço solicitante, com flexão composta, eu já vou fazer isso semana que vem, né? Mas aí, de repente, talvez não vá dar para fazer escrevendo tudo. Mas aí a gente faz escrevendo tudo nessa aula que sobrar, que ajuda vocês nas atividades também, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa semana. E essa semana eu resolvo se vai valer a do Hélio, se não vai. Já boto tudo que precisa lá no cigarro, tá bom? Valeu. Qualquer dúvida eu estou à disposição.